Muito bem, voltamos com o nosso jornal da CTV, trazendo para você agora os comentários de Hernandes Queiroz, né? Hernandes Queiroz, que está em Recife, corresponde com a gente diariamente, além do Café com Comentário logo cedo pela manhã, né? Hernandes, seja bem-vindo, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao jornal da CTV e temos alguns assuntos para a gente comentar, principalmente um assunto que é o primeiro que eu quero trazer agora, que tem sido bastante polêmico, é até motivo de matérias aqui na CTV, que é a apreensão de motos e as blitz aqui na região do Cariri paraibano. E aí o governador João Azevedo, né, ele anunciou na tarde de hoje que a isenção aí no pagamento de quem estiver aí com emplacamento de moto atrasada, né? Uma boa notícia, né, Hernandes? Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos acompanham pela CTV. É uma boa notícia, Robson, né? Mas eu penso que outras questões, Robson, que envolvem essa situação, elas devem ser pensadas também, né? Eu acredito muito, Robson, naquilo que a gente precisa como medidas educativas que antecedem essas questões, né? A gente sabe que a importância de isenção ela é fundamental para regularizar, né, essas pessoas, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que tem esses veículos atrasados são veículos em condições muito precárias, né? E talvez se vender o veículo, o próprio dinheiro do veículo não consiga, né, fazer com que a pessoa regularize aquele veículo, porque são geralmente veículos muito antigos, muitos anos atrasados, né? Mas a gente ressalta com a importância de se ter uma medida como essa, sobretudo, Robson, porque a maioria dessas pessoas, elas tiram a sobrevivência desses veículos, né? Isso é uma fonte de renda para muita gente, principalmente no momento de pandemia, né? No momento tão difícil, onde todas as pessoas estão passando por muitas dificuldades financeiras. Então, esses veículos, eles acabam sendo uma alternativa de gerar algum tipo de renda. Então, à medida que o Estado tem essa preocupação, regulariza essas condições das pessoas, isso vem como algo muito bom. Agora, eu entendo, né, que houve e às vezes há uma espetacularização do problema, né? Muitas vezes se traz o problema com diversas apreensões que aconteceram, né, que eu acho que poderiam ser evitadas. Eu acredito que é preciso, antes disso, medidas educativas, né, de orientação e de facilidade do Estado. O papel do Estado não é problematizar uma situação. O papel do Estado é tentar buscar soluções para amenizar os problemas das pessoas. A gente sabe, né, não é uma defesa aqui de defender aquilo que é certo ou errado, mas entender, né, que o direito, né, é para todos, como há um discurso dessa maneira, mas as condições de igualdade também precisam ser geradas para todo mundo. Porque à medida que se cobra um direito igual para todo mundo, e essas pessoas elas têm condições de igualdade diferentes, ou seja, de acesso a condições diferentes, isso gera uma situação de desigualdade muito grande entre as pessoas e acaba emperrando em diversas situações que poderiam ser amenizadas. Eu acredito que a medida preventiva, no sentido de orientar, de trabalhar, de se ter alternativas, ela evita diversos problemas para diversas pessoas, inclusive para o próprio Estado, né? Então, mas de forma geral, é algo muito importante, né, para as pessoas se regularizarem, né? E também ter esses veículos aí, né, digamos assim, de uma maneira, né, garantindo a propriedade do veículo de forma regular, né, em dia com o Estado. Então, o Estado precisa ser esse instrumento facilitador das condições de igualdade das pessoas também, Robson. Esperamos que as pessoas aí já aproveitem, né, e tentem regularizar e cair, sair fora desse ciclo, né? Hernandes, a gente já pode sentir aí que uma certa normalidade, né, já começa a acontecer em relação à Covid-19, principalmente aqui no estado da Paraíba, né? E aí, como consequência aí, o campeonato paraibano de futsal já começa a voltar aí com uma certa intensidade, né? A CTV ontem fez até uma transmissão, aliás, até registrou, né, um jogo entre duas equipes aqui de Sumé, na cidade vizinha Serra Branca, né? Isso significa que a gente já pode relaxar um pouco mais em relação à Covid?
com a volta, né? Eu não diria relaxar, né, Robson? Eu acho que é importante a gente estar retomando essas atividades, mas sem perder, por exemplo, né, ou sem deixar de lado os devidos cuidados que devem ser tomados. A gente tem que ter essa consciência de que a pandemia ainda não acabou, né? A gente tem um índice de transmissão ainda muito significativo em todos os estados do Brasil. Nós temos ainda, Robson, apenas 20% da população, em torno disso, vacinada, com as duas doses, né? Então, é relativamente, né, um público ainda muito pequeno, né? Nós somos 270 milhões, aliás, 210 milhões de pessoas, né? E em torno disso nós temos apenas 20% dessa população imunizada com as duas doses, né? É claro que há uma ânsia muito grande, nós estamos há mais de um ano, né, nessas condições, em torno de um ano e meio, mais ou menos, passando por essas dificuldades, isso afeta as pessoas em todos os sentidos, né? Na questão profissional, do lazer, as atividades esportivas, que são eventos extremamente significativos para todo mundo, né? Porque, de fato, é uma atividade de lazer e as pessoas têm sentido muita falta desse tipo de atividade. Eu acho, Robson, penso que é possível estar voltando a esse tipo de atividade, como tem acontecido. Tivemos a Copa América aqui no Brasil, tivemos a realização das Olimpíadas, né, grandes eventos esportivos, e esses eventos que acontecem, né, em proporções menores, né, nos pequenos municípios, né, eles são de extrema significativa para a população. A gente precisa compreender isso. E esses torneios de futebol locais, eles têm um significado muito forte para toda a população. É claro que cabe, né, a todos nós, né, tomar os devidos cuidados, né? Eu diria não relaxar, né? As atividades podem estar acontecendo, mas mantendo aqueles cuidados que são necessários para que a gente evite maiores problemas futuros, né? Então, ninguém quer retomar aquilo que a gente vivenciou em momentos tão críticos em alguns municípios, em alguns estados, em todo o Brasil. Mas se a gente quer retomar essas atividades, mas com os cuidados necessários para que a gente não regrida. É preciso que a gente possa evoluir de forma segura e possa cada vez mais, né, estar amenizando, né, esse problema tão grave que afeta todos nós, mas de uma maneira segura, né? Eu sou muito a favor do retorno dessas atividades, Robson. Acho que são necessárias, né? A gente tem discutido, por exemplo, a volta das aulas, que tem sido um momento importante de se pensar esses caminhos, assim como diversas outras atividades que juntam pessoas, mas eu penso que esse momento agora, nós já evoluímos em alguns pontos bem significativos e talvez a gente esteja lidando melhor com a situação, mantendo certos cuidados e retomando atividades que para mim são essenciais para as pessoas começaram a vivenciar a sua normalidade no dia a dia com as atividades que são importantes para todos nós. Fernandes, hoje, dia 16 de agosto, né, comemora-se o Dia do Filósofo. O que se tem realmente para se comemorar no Dia do Filósofo, né? Vamos quero puxar dessa forma, porque você é o professor universitário, né? Ainda há pouco a gente viu até a reportagem aí, e para você explicar bem para os nossos telespectadores esse grande papel. Robson, engraçado, né, que sempre se pergunta em torno disso, né, velhas piadas em relação à E, filosofia, né? Quando se fala sobre filosofia, pergunta para que serve a filosofia, né? Aí isso. as pessoas dizem que serve para pensar. Sim, mas para pensar, né? E aí, né? Só pensar, né? E atividade prática, né? Porque a gente está acostumado à ideia de que o conhecimento ele deve ter uma função utilitária, prática, né? E quando se pensa na filosofia que ela passa, ou é um instrumento de reflexão, se pergunta muito para que serve, né? Eu tinha um amigo que o pai dele era filósofo e perguntava a ele, o seu pai é o que? Ele dizia filósofo. Sim, mas ele faz o que mesmo, né? Então, essa velha piada da filosofia. Mas a filosofia, ela tem um papel muito significativo na vida de todos nós, quando a gente traz justamente essa discussão em torno do papel da filosofia como instrumento capaz de nos provocar reflexão, a reflexão crítica. Quando a gente estuda esse campo da filosofia e vai lá na Grécia Antiga,
A gente sabe a importância que os filósofos tiveram, como Platão, Aristóteles, Sócrates, esses grandes filósofos que a gente olha para a filosofia grega como marco do conhecimento racional, né? Onde ali a gente começou a entender que pensar e criar condições de reflexão para ser úteis na sociedade seria algo fundamental para a vida. Então, construir conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa estar a serviço da transformação da sociedade no sentido de criar meios de fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, a filosofia ela teve um papel muito importante de pensar as questões políticas, as relações sociais, as relações educacionais. Então, a gente olha lá para a Grécia Antiga e sente o quanto o campo da filosofia ela trouxe esse conhecimento. E quando a gente vai estendendo isso ao longo da história, Robson, aquelas pessoas que têm a filosofia grega como referência para outras maneiras de pensar, porque a sociedade ela vai passando por processos de transformações importantes e o conhecimento precisa estar acompanhando esse processo. E a filosofia ela tem acompanhado, né, dentro de perspectivas criativa, reflexiva, alternativa de se olhar para a sociedade, mas olhar para a sociedade criando condições para que as pessoas vivam melhor. A gente cita filósofos na atualidade que têm trazido contribuições e reflexões interessantes, né? A gente percebe o quanto o conhecimento ele também tem esse processo de avanço das tecnologias tem facilitado também o conhecimento. Você olha para o Mário Sérgio Cortella hoje, que é um grande filósofo, a quem eu digo, eu sempre faço essa referência, eu tive a oportunidade de ser aluno do Mário Sérgio Cortella, né? Então, são filósofos da atualidade que têm uma referência muito grande em relação à produção do conhecimento. Outros intelectuais, como o Leandro Carnal, né, que tem uma visibilidade muito grande na mídia, né? Então, são filósofos que hoje eles tentam trabalhar uma linguagem acessível a todo mundo. Praticamente as pessoas compartilham, né, frases, trechos de livro do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, que não é um filósofo, mas é um historiador importante para o Brasil. Então, o conhecimento chegando de forma mais simples às pessoas, com o uso das tecnologias na atualidade, isso é um reflexo do quanto o pensamento filosófico ele está presente na nossa vida em todos os momentos, né? Porque a filosofia, além de ocupar o campo acadêmico, ela está presente também, Robson, no dia a dia. A filosofia é o sentido da reflexão, do pensamento, das ideias que as pessoas estão transmitindo o tempo todo. Então, a filosofia ela estava como disciplina obrigatória, né, no ensino médio. Felizmente, ela entra agora depois que veio como disciplina facultativa, mas eu acho que é uma disciplina muito importante para estar ali no ensino médio, porque construir conhecimento sem reflexão, a gente precisa avançar no sentido da construção do conhecimento, de você ter acesso ao conhecimento não como uma verdade absoluta. A filosofia, justamente, ela tem, né, a função de te provocar, provocar para questionar, não aceitar tudo, né, pronto e acabado, né, mas é justamente a capacidade do ser humano de recriação da vida, de recriação do pensamento, de repensar sua prática no mundo o tempo todo, entendendo que nós, como seres humanos, nós somos inacabados. Nós não nascemos prontos, não vamos ficar prontos e vamos morrer sem ficar prontos. Mas esse percurso de construção que a gente vai fazendo ao longo da história, ele é fundamental para o ser humano não cair numa zona de conforto e estar buscando o tempo todo estar melhorando como ser humano. E a filosofia ela passa a ser um instrumento fundamental nesse processo que eu chamo de inquietação, ou seja, aquilo que a gente não precisa e não deve estar acomodado, ou seja, a gente precisa estar incomodado para que a gente possa passar sempre para o processo de evolução. E isso passa diretamente pelo campo da filosofia, que é justamente o nosso questionamento sobre o que a gente faz no mundo
sobre o caminho que o mundo está tomando e sobre a contribuição que cada um de nós pode dar para que a gente possa ter uma realidade melhor do que a gente tem hoje. Muito obrigado pela aula, né? Excelente. Uma explanação nesse sentido aí, né, com tanta propriedade, não há quem agora não saiba o grande papel da filosofia na sociedade. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizada, com toda a parte burocrática sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!